O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis que agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, celebramos hoje a memória de Nossa Senhora de Fátima, uma das aparições mais famosas, talvez, de Nossa Senhora nesses últimos tempos, uma aparição que tem um pouco mais de 100 anos, que faz parte de várias aparições de Nossa Senhora que começaram ali no final do século XVIII. As aparições de Nossa Senhora com mensagens, como as de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, La Salete, Nossa Senhora das Graças, Simbres, aqui no Brasil, Nossa Senhora das Lágrimas e tantas outras que ainda existem. Estou falando aqui das aprovadas pela igreja. Existem outras que ainda estão sob investigação. Mas isso é um fenômeno destes últimos séculos, de uns tempos para cá. Antes não tinha isso. Como eu disse, é a partir do final do século XVIII, depois da Revolução Francesa, que foi aonde nós podemos dizer que é o início de todos os problemas que nós temos vivido hoje, contra a fé, contra a religião, toda essa bagunça que nós vemos hoje, ela tem a sua raiz lá na Revolução Francesa. E é a partir dali que começam essas aparições de Nossa Senhora, que são avisos do céu. E nós vamos meditar depois, ainda no final, sobre essas aparições. Mas de uma maneira especial hoje aqui para nós aproveitamos esta ocasião por ser um dia mariano, onde vamos renovar a nossa consagração a Nossa Senhora, pelo método de São Luís Maria Grimond de Montfort. Existem várias consagrações a Nossa Senhora, todas elas são válidas e têm o seu sentido e o seu propósito. Mas São Luís nos ensinou uma consagração mais específica e diferente de todas as outras. Mas vamos olhar primeiro para o que pregava São Luís. São Luís, ali no final do século XVII, antes da Revolução Francesa, foi um homem que pregou arduamente na França, que hoje já tem perdido praticamente a fé. Nossa Senhora de La Salete já havia profetizado isso. Mas ali foi um homem que a sua missão nós podemos resumir, que foi pregar e doar a sua vida para que Cristo fosse o centro de todas as coisas. Esta foi os grandes esforços missionários da vida de São Luís Maria Grimond de Montfort, foi para colocar Jesus no centro dos corações,
no centro da sociedade, que já estava, já naquela época, deixando Deus de lado. A tal ponto que o ensinamento de São Luís é dar tudo a Jesus. Jesus nos deu tudo. Nós estamos vivendo o mistério pascal e nós estamos já há meses meditando esta doação inteira de nosso Senhor Jesus por nós. E Ele que deu tudo por nós, não quer nada mais, nada menos do que tudo o que nós somos e tudo o que nós temos. Mas a pregação de São Luís tinha um diferencial. São Luís encontrou um caminho mais eficaz para que sejamos todo inteiramente de Cristo. São Luís, lendo os antigos santos, os santos padres, os pais da igreja, desde lá do início, os santos doutores, ele descobriu a maneira mais eficaz de nós nos darmos a Jesus Cristo. E é pelas mãos de Maria Santíssima. São Luís Maria Grimond de Montfort entendeu que a missão de Nossa Senhora, na história da salvação, que esta missão de Nossa Senhora precisa ser mais explicitada. Ele entendeu, junto com outros santos, na verdade, ele não ensina uma doutrina nova, mas ele ensina a doutrina dos antigos, e ele mostra, lá no seu livro mais conhecido, Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, ele mostra, fundamentado nos padres da igreja e na Sagrada Escritura, como que deve ser a verdadeira devoção a Nossa Senhora, que é este caminho mais perfeito, curto e eficaz para nos darmos todo inteiramente a Jesus. E ele vai dizer, em curtas palavras, que a verdadeira devoção a Nossa Senhora se constitui numa consagração, numa entrega total que nós fazemos de nós mesmos a Jesus pelas mãos de Maria. Nós entregamos tudo o que nós temos e tudo o que nós somos a ela, para que ela, a partir daquele momento, nos conduza até Jesus. Quanto mais nós nos entregamos a Nossa Senhora, mais nós nos entregamos a Jesus, porque este é o mistério da vocação de Nossa Senhora. Assim como ela gerou Cristo encarnado para o mundo, agora no céu Nossa Senhora tem a missão de gerar Cristo nas almas. E veja que isto está nos documentos da igreja atualmente, tanto na Lumen Gentium, como nos documentos papais. A missão da Santíssima Virgem Maria é de gerar a vida divina de Deus em nós. E mesmo que nós não tenhamos consciência disso, e mesmo que nós não tenhamos devoção a Nossa Senhora está intervindo por nós, pela nossa salvação, intercedendo por nós, por todos os cristãos, quem ama a Nossa Senhora e quem não ama, quem tem devoção a Nossa Senhora e quem não tem, porque esta é a missão que ela recebeu de Cristo. Quando Jesus, lá no alto da cruz, vê a sua mãe e o discípulo amado, que representa todos os discípulos de Cristo, e diz: mulher, e esta palavra não é por acaso na Sagrada Escritura, porque já havia sido profetizado desde o Antigo Testamento a mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Mulher, eis o teu filho. Filho, eis tua mãe. Portanto,
São Luís Maria Grimond de Montfort diz que nós precisamos ser todos de Cristo e nós precisamos renovar as nossas promessas batismais. Ontem aqui na comunidade nós tivemos um batismo e todo batismo acontece, antes do batismo, a renúncia de Satanás, de todas as suas obras, para nós pertencermos a Jesus. Portanto, a verdadeira devoção a Nossa Senhora é uma consagração a ela, que nos faça renovar é uma consagração a Jesus, por meio de Maria, para que nós possamos renovar a renúncia que nós fizemos no nosso batismo, e abraçar Jesus Cristo, só que não por nós mesmos, mas com ela, nela, para ela e com ela. E o que é diferente nesta consagração, é que nas outras consagrações, nós nos consagramos, mas nós não damos tudo. Nesta consagração, vocês que já são consagrados já sabem, mas digo isso para aqueles que talvez ainda não conhecem. Nesta consagração, todos os méritos das nossas boas obras, as nossas orações, aquilo que nós merecemos de imprecação, de satisfação pelos nossos pecados, nada mais nos pertence, tudo é dela. Quando eu rezo, as minhas orações já não são mais minhas, é tudo dela, e é ela que vai decidir o que fazer com as minhas orações. As minhas boas obras já não são mais minhas, são de Nossa Senhora, e é ela que vai decidir que bem, para quem ela quiser distribuir os bens daquelas boas obras. Todos os méritos, as nossas boas ações, a nossa vida espiritual, a nossa vida material, os nossos bens, nós administramos tudo, mas na verdade tudo é dela, nada mais é nosso. Se eu tenho um livro, é meu, mas é de Nossa Senhora. Se ela disser, dá o seu livro para fulano, então eu vou dar, porque não é mais meu, é Nossa Senhora. E a gente vai vivendo assim, inteiramente entregue nas mãos de Nossa Senhora. Mas alguém pode dizer, então eu não posso mais rezar por mim? Pode. Então eu não posso mais pedir pelos outros? Pode. Mas aí você vai ter que pedir com mais confiança, porque agora você sabe que você deu tudo a ela. E aí então você tem esta confiança de que ela não nega nada a ninguém, que deu tudo a ela, que deu tudo a Jesus pelas mãos dela. Portanto, o servo de Maria sabe ser um intercessor e sabe que ela não nos deixará órfãos e nunca deixará faltar nada, porque Deus dá tudo a quem lhe dá tudo. Deus não deixa de mãos vazias quem dá tudo a Ele. Portanto, quem deu tudo a Nossa Senhora tem mais confiança do que os outros de rezar e ser ouvido. Porque agora eu não tenho mais nada e eu sou mendigo dela. E ela que sabe que eu não tenho mais nada, vai me dar tudo para mim e para aqueles a quem eu amo e que eu peço as coisas. Mas existe uma profecia, vamos avançar um pouco mais. São Luís Maria Grimond de Montfort profetizou que nos últimos tempos haveriam os apóstolos dos últimos tempos. E que estes apóstolos dos últimos tempos seriam os verdadeiros devotos de Nossa Senhora. Ele diz que estas pessoas serão como que setas nas mãos de Deus
e de Nossa Senhora. Ele diz no Tratado da Verdadeira Devoção: conhecerão as misericórdias de que ela é cheia e sentirão a necessidade que tem do seu socorro. Recorrerão sempre a ela em todas as coisas, como sua querida advogada e medianeira, junto a Jesus Cristo. Compreenderão que ela é o meio mais fácil, mais curto, mais perfeito para irem a Jesus, e a ela se entregarão de corpo e alma, sem reservas, para, do mesmo modo, pertencer a Jesus Cristo. No fim dos tempos, ele diz que vai ficar mais arraigada aquela luta entre Satanás e os filhos de Maria, e vai se levantar um exército mariano. Não é à toa, e agora já começo a fazer o link, que de alguns séculos para cá, Nossa Senhora tem levantado um chamado especial para os seus filhos, que antes não acontecia na igreja. Desde o final do século XVIII, Nossa Senhora tem preparado o seu exército. E São Luís Maria de Montfort ainda profetiza que Nossa Senhora terá um papel especial nos últimos tempos. Um papel especial nos últimos tempos. Ele diz: a salvação do mundo começou por Maria, e é por ela que se deve consumar. Na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria tem de ser conhecida, e por isso deve ser manifesta pelo Espírito Santo. Por ela fará conhecer, amar e servir Jesus Cristo. E veja que, quando Nossa Senhora aparece em Fátima, o grande chamado de Nossa Senhora em Fátima é colocar Deus no centro. Nossa Senhora faz um grande clamor em Fátima. Muitas vezes nós não entendemos esta mensagem, mas a meu ver, é Nossa Senhora conclamando o seu exército. Eu não estou dizendo que já é o fim dos tempos. Talvez não seja o final, mas pode ser o começo do fim. Nossa Senhora, em Fátima, revelou 3 segredos. Todo mundo fala do terceiro segredo, mas as pessoas se esquecem dos outros 2. Um dos segredos foi que Nossa Senhora mostrou o inferno para as crianças. E Nossa Senhora diz que as almas caem no inferno como a neve cai na terra. Nossa Senhora aparece em meados da Primeira Guerra Mundial. Milhares de pessoas estavam morrendo diariamente por causa da guerra. E Nossa Senhora revela que essas pessoas não estão se salvando. Então Nossa Senhora diz às crianças: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Nossa Senhora quer um exército de devotos. Por isso que esta consagração, pelo método de São Luís Maria Grimond de Montfort, parece ser tão profética e tão adequada para os nossos tempos. E veja que, de fato, ela foi redescoberta há pouco tempo. Não era comum ouvir falar desta devoção, embora ela seja muito antiga. Um dos grandes promotores dessa devoção foi São João Paulo II. O lema
de papa dele foi totus tuus, todo teu, Maria. E é justamente porque ele, ainda antes de ser seminarista, conheceu o tratado da verdadeira devoção a Nossa Senhora e se consagrou a Nossa Senhora segundo este método. Por isso ele era um papa tão mariano. Nossa Senhora, em Fátima, nos deu a devoção ao seu imaculado coração e disse: rezem o terço todos os dias, porque são muitas as almas que vão para o inferno por não ter quem reze e se sacrifique por elas. Agora você entende a importância de nos oferecermos a Nossa Senhora, porque quando você se consagra totalmente a Nossa Senhora tem nas mãos a intercessão, a penitência e as orações que ela precisa para interceder pela conversão dos pecadores. São muitas as almas que vão para o inferno por não ter quem reze e se sacrifique por elas. Quando você se entrega a Nossa Senhora totalmente, você participa desta intercessão que Nossa Senhora está pedindo. A irmã Lúcia disse uma certa vez: a Virgem Maria disse que Deus está oferecendo os 2 últimos remédios para o mundo. Estes são o Santo Rosário e a devoção ao coração imaculado de Maria. Estes são os últimos remédios, o que significa que não haverá outros. A irmã Lúcia disse isso. Nossa Senhora, quando as criancinhas perguntaram se elas iam para o céu, Nossa Senhora disse a Lúcia: Jacinto e Francisco eu levarei logo, mas você, Lúcia, vai ficar por mais tempo para estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Morreu com 90 e poucos anos, no nosso século. Portanto, nós temos motivos de sobra para entendermos que é necessário renovarmos em nós a devoção à Nossa Senhora. Nós precisamos nos aproximarmos mais da Virgem Maria, porque nós estamos vendo que as coisas não vão bem no mundo todo. Uma outra coisa que Nossa Senhora profetizou, no segundo segredo, no final da Segunda Guerra, ela disse que se as pessoas não se converterem, ela disse: a guerra vai acabar, a primeira. Mas se vocês não se converterem e não pararem de ofender a Deus, virá uma segunda pior. E veio. E Nossa Senhora deu um sinal de quando a guerra viria. Ela disse: quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, que vai punir o mundo pelos seus pecados. 1 ano antes de estourar a Segunda Guerra Mundial, apareceu uma aurora boreal no norte da Europa. Numa época e num lugar que não deveria aparecer. Inclusive em Portugal foi visto. E lá não é lugar desse fenômeno. 1 ano depois, estoura a Segunda Guerra Mundial. Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima. Estamos na segunda-feira. Na sexta-feira da semana passada, começou a acontecer auroras boreais em quase toda a Europa e até na Argentina foi visto. Nas vésperas de Nossa Senhora de Fátima, se repete o mesmo sinal em quase todos os lugares.
isto não é por acaso. Nós precisamos nos aproximar de Deus e colocar Deus no centro da nossa vida. Os sinais são claros. Eu não poderia deixar de dizer estas coisas, porque essa é a nossa missão. As coisas estão muito claras e não podemos nos calar. Por isso que está sendo até gravado. As pessoas precisam fazer essa conexão. Nós não sabemos o que nos espera, mas uma coisa é verdade: se nós estivermos com Jesus e Maria, não temeremos nada. Os remédios nos foi dado. A devoção ao Imaculado Coração de Maria, o Santo Rosário, a frequência dos sacramentos, comunhão frequente, confissão frequente, sermos verdadeiros e bons católicos, verdadeiros e bons cristãos, então nós não teremos o que temer. Sejamos fiéis a nosso Senhor, sejamos fiéis a Nossa Senhora, então nós estaremos preparados para tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.